Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou começar então aqui a demonstrar para vocês aonde vocês vão baixar, igual de acordo com a última aula, o site é, que tem como você baixar o editor de texto, tá? Então o primeiro deles é o Sublime Text e aqui você pode dar o download, vir aqui onde está escrito download e baixar o editor de texto, tá? E para que você vai usar isso? É para fazer os códigos HTML, tá? Então, tudo que a gente for fazer de HTML, a gente vai utilizar através de um editor de texto, que pode ser um desses três que eu tinha falado na última aula. Aqui é o Notepad++, seria um outro tipo de editor de texto, também utilizado, muito utilizado para programação, não só de HTML, tá? Todos esses não seria só para HTML. O Notepad é esse que tem o camaleãozinho aqui, ele é utilizado para várias linguagens de programação, tá? Aqui tem as versões, tá? A última versão que foi lançada, você clica e aí você vai baixar também. De início vocês podem estar com um dos dois, tá? O Sublime Text ou o Notepad, que dá para se fazer aí toda a programação do HTML. Uma outra coisa também seria esse outro site aqui, o Brackets.io. Ele é um terceiro aí editor de texto que também a gente pode utilizar para programar HTML ou qualquer linguagem assim de website, de PHP. Então você pode baixar também esse Brackets. Aqui tem a versão, acho que está na versão 1.7 agora. E aí você pode também. Esse editor de texto, eu falei na última aula que ele tem como você ver através de um servidor dele o teste, né, do que está sendo feito. Então verifica esses três editores aí, vocês procurarem, pesquisarem aí no Google e aí vocês conseguem baixar aí para poder trabalhar com HTML5. Então você pode digitar aqui no Google Sublime Text, clicou, aparece sublimetest.com, certo? Notepad++, também seria um outro editor de texto, que é notepad++.org e o brackets.io. Aí você dá download e baixa qual você precisar aí. Bom, o brackets seria só você digitar brackets já aparece. É um vídeo curto que eu vou fazer hoje explicando através do Sublime Text como que a gente pode iniciar o HTML no caso, tá? Como que eu começo o código do HTML, as principais tags para iniciar e vamos começar. Aqui também eu gostaria de mostrar para vocês, ó, no W3C, que é o site w3c.org, para você poder ter aquela referência de comandos tal, né? Pode ser tanto recursos do CSS como também as tags do HTML5, ok? Bom, vamos então viram aí, né? W3C, aqui é a guia de referência CSS, só que ele já está na versão 3, tá? E esse outro site aqui, developer.org, ele também tem opções de tags do HTML, recursos, tá? Developer.org. Bom,
Esse aqui é o Sublime Text. Vou ampliar a janela aqui. Dou um New Life aqui. De início a gente pode pôr HTML, o tag HTML aqui, no editor de texto. E colocou barra, ele completa a tag, tá? Então abriu a abertura da tag HTML, põe a barra, ele completa HTML. Não está completando porque a gente vai ter que ver aqui depois a linguagem que está sendo configurada, a sintaxe da linguagem que foi configurada, né? Certo? Então vamos digitando aqui HTML, fechamos o tag. A tag title, barra title, read, barra read aqui embaixo, após o title. E aqui em cima tem que pôr uma tag doctype. HTML, exclamação HTML. Fecha essa tag. O HTML5 começa com essa tag, doctype HTML, tá? Agora vamos fazer aqui a tag body. Tag body significa corpo, né? Então o título é onde vai o título da página. Aqui você pode escolher em View sintaxe, tá? Se você colocar HTML aqui, o sintaxe no View, menu View, ele vai alterar para essa corzinha aí, rosa e verde lá. E aí quando você digitar a tag, ó, barra, ele já completa a tag HTML, por exemplo. Vamos colocar read. Duplo clique, já aparece. Title. Completa lá com barra title. Já completa a tag. Então essas aí que a gente tinha feito. Tá, então agora o nome, por exemplo, da página, eu vou pôr aqui nome da página. Aparecerá no início da barra do navegador, tá? Continuando aqui, body. É o corpo da página. Então vamos continuar aqui. Depois a barra já continua, ele já fecha essa tag. E para ficar mais legal a gente vai afastar.
Então, aqui sobre MTest, continuando, quando eu inicio a tag HTML, eu tenho que colocar um recurso aqui para ele entender que eu estou trabalhando com a língua portuguesa, né, nas páginas, para o navegador entender que eu estou trabalhando com a linguagem em português, tá? Então eu coloco aqui land, deixa eu ver uma coisa aqui, lang igual pt-br, né? E aqui em title eu vou escrever página início. Aonde que vai aparecer isso aqui? Quando eu digitar aqui o nome do site, nesse caso aqui, quer ver? Ó? Qualquer site que você digita aparece o nome, né? Então essa seria a página início. Depois nós vamos testar aqui para ver como que aparece aqui no navegador, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar primeira página. Primeira página. Aqui vejam que eu coloquei entre as duas tags body, né? Body, porque ela vai apresentar tudo que eu colocar aqui entre essas duas tags vai aparecer como corpo da página no browser, no navegador, tá? Para salvar, eu vou clicar aqui em File. Como eu já tinha salvo, se eu apertar Save de novo, vai salvar com o mesmo nome. Para eu poder demonstrar aqui como que salvo, vou clicar em Salvar Como, aqui, ó, Save As, né? Então é essa página aqui, ó, página, tá? E eu dou Salvar. Ele pergunta se eu quero substituir, eu dou sim. Toda vez que eu fizer alguma alteração, assim, de uma grande parte de código, eu vou lá e salvo, entendeu? É dessa forma que funciona a criação do código. Bom, então vamos ver aqui como que ficou essa página no browser, né, no navegador. Eu venho aqui em HTML, aula HTML5. Aqui, ó, ele está direcionado para Internet Explorer. Eu vou abrir ele com Google Chrome, tá? Então eu clico em cima com o botão direito na página HTML e venho aqui em Google Chrome e clico com o botão esquerdo. Olha lá, ele escreveu aqui primeira página, certo? É lógico que se eu colocar aqui, por exemplo, algum outro nome, eu vou fazer de propósito aqui colocar um outro nome só para vocês terem uma ideia do que acontece, tá? Então, por exemplo, voltando aqui no código, se eu colocasse assim, título com acento, título da primeira página, com acento também. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu dou salvar de novo e atualizo a página aqui, ó. Posso atualizar por aqui ou apertar F5, né? Vamos atualizar aqui. Título da primeira página. Vamos ver uma outra coisa aqui. Então veja que agora eu escrevi programação aqui. Título da primeira página, programação, primeira página. Eu estou escrevendo aleatório aqui várias palavras. Como tem C cedilha, tio e o A, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Tem que salvar aqui. Save. E aqui eu vou... Programação. O que acontece? Esse Chrome, ele é bem atual, né? Mas às vezes vocês podem digitar alguma coisa com acento aqui
e ele não pegar. Então você precisa vir aqui em cima e colocar a tag meta. Então você coloca meta char7, né? Aqui char7 UTF-8, tá? Então isso aqui vai fazer com que você coloque, diga pro navegador que ele está colocando todas as acentuação, tudo que é de simbologia da língua portuguesa e dessa simbologia UTF-8 de caracteres, tá? Então vamos tentar aqui. Não teve diferença porque ele já está aceitando hoje em dia, né? Bom, uma outra coisa, quando eu quero colocar um cabeçalho, por exemplo, eu quero diferenciar essa primeira palavra da outra, né, das outras palavras. Eu posso usar a tag H3, H1, por exemplo. E aí eu vou colocar um exemplo, vou colocar, por exemplo, aqui, como eu estou falando de programação, eu vou colocar tipos de serviços tecnologia. Um exemplo assim, tipos de serviços de tecnologias, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um cabeçalho, bato barra, aliás aqui, sinal de menor barra, H1. Se eu quiser que esse aqui seja programação HTML subtítulo, eu vou colocar ele como H2. E assim por diante, eu vou fazendo com os subtítulos níveis ele entende isso como níveis de subtítulos, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, copiei aqui, H3, H3, vou colocar um outro subtítulo, subtítulo 1, vamos colocar aqui. Vamos supor que aqui eu mudasse para um outro título, né? Vamos colocar aqui linguagens. Exemplo. Aí eu colocaria de novo H1, porque ele é o título. Linguagem, qual tipo de linguagem? HTML. Aqui eu colocaria H2 de novo. Poderia colocar dentro de HTML tags. Faz de conta que eu estou montando aqui um índice, né? Tags, H3, H4, dentro das tags podemos colocar aqui estilos e depois vamos colocar aqui H5 subtítulo 2. Não sei se vocês estão entendendo aí, mas depois eu volto explicando. E aqui de subtítulo 2 vou colocar subtítulo 3 no H6. Então
Veja que variou aqui de H1 até H6, né? Como que ficaria isso na execução lá no navegador? Tipos de serviço e tecnologia é o título 1. Programação HTML é o subtítulo. E aqui um subtítulo 1, mas lá na programação a gente está usando H3 a tag. Não importa que está escrito subtítulo 1, ele está usando H3. Então ele define como um caractere menor e uma, como se diz, uma espécie de subnível, né, de tamanho de caractere. E aqui a mesma coisa, o primeiro título linguagem, o subtítulo HTML, o subtítulo do HTML tags, o subtítulo de tags estilo, ele vai diminuindo, ó, até chegar a H6. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, H1, H2, H3, H4, H5, H6, certo? Bom, por hoje é só. Ficamos aqui com esse pequeno código. Na próxima aula eu continuo. Valeu?